Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Quanto tempo que não os vejo? Estou aqui como moderadora, novamente sou a professora Mônica. A aula de hoje vocês viram o nome Distinguindo Gêneros e Tipos Textuais com reticências, porque o papo rende, o papo rende. Coloca aí na telinha para a gente ver o tema e a habilidade que vamos acionar hoje. Olha, o tema da aula é gêneros e tipos textuais, sétimo ano. A habilidade que vamos acionar hoje é inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Muito bem, apontaram aí, anotaram tudinho. Eu sou a moderadora, a professora Mônica, como disse, mas a aula quem vai dar é a professora Andréia Paulon. Bom dia, professora. Bom dia, Mônica, tudo bom? Tudo bem. Bom dia, sétimo, professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula. Reconhecer o que é texto, aprofundar-se nos estudos sobre gêneros e tipos textuais e reconhecer a diferença entre gêneros e tipos textuais, certo? Nós vamos começar, então, com uma acolhida. Pode colocar para eles. Vamos lá, ó, nós temos quatro itens. Quatro itens. Vamos lá, vai, me ajuda, Mônica. 4 itens. Olha lá, o A, o B, o C e o D. E eu quero que vocês, então, leiam esses 4 itens. Prestem bastante atenção. Certo? Eu estou demorando um pouquinho para vocês terem um tempinho aí. E o que vocês vão fazer com esses 4? Eu vou voltar já para os 4, tá? Eu vou passar para o próximo slide, mas só para vocês saberem o que vocês vão fazer. E aí eu volto para os 4. Vocês precisam falar quais sentidos vocês construíram para esses 4 itens aí, para esses 4 textos, certo? Pode voltar. O anterior e fica para eles, certo? Qual sentido você construiu para o item A, para o item B, para o item C e para o item D? Professora, eles têm que dar pelo menos uma palavra para cada um deles, não é? Não precisa ser extensa a resposta, não. Só que deixem separadinho para a professora conseguir colher as informações, ok? Vamos lá, vocês têm 2 minutos. Vamos lá, Mônica? Vamos lá. Olha, sétimo ano. Deixa-me ver, que às vezes o chat dá aquela escapulida, ele foge, e aí eu estou segurando uma resposta aqui. Mas olha só, professora, Gabriela começou com a letra A, ela colocou idosa. E Rian, pode ser? Ele colocou terceira idade, para a letra A também. O Gabriel colocou um sentido para cada, olha que legal. Colocou para imagem A, alegria, imagem B, cores, e imagem C, cabeleireira, e imagem D, atenção, mas eu vou ler aqui para a gente continuar o papo. Luiz Henrique, você falou a resposta que eu falaria, presta atenção na letra C. Na letra A ele colocou velha. Na letra B, cores. Na letra C ele colocou o que eu colocaria. Ele colocou cabeleleila, Leila. Cabeleleila, Leila. E D foi gravação. Você sabe que é um meme, não é? Sei, o pessoal agora se aproveita da palavra, cabeleleila, coloca Leila, sobrancelha, Sheila, cílios, Priscila, cílios e por aí vai. Tá. Fizeram todas Vocês as são funções. muito criativos, gente. Tá. Olha, muito legal. Muito bom. Legal. Vamos lá, então. Não existia aí uma resposta correta, né? Porque nós fizemos leituras. Então, de repente, alguém olhou aquele primeiro texto, na verdade, né? E tinha uma senhora, e alguém falou velha, alguém falou terceira idade, alguém falou idosa. Isso, teve, né? O Matheus colocou feliz. Feliz. Olha que então, legal, ele poderia ter sentido. Enxergou aí um sentimento. Então, isso pode estar também expressando experiência, né? Pode ser vida, pode ser esperança. Sim. Né? Então, olha, agora que eu tô vendo, vários colocaram alegria e felicidade. Muito bom. Até porque, embora com todas essas marcas do tempo que ela tem, né, ela está demonstrando que ela está feliz mesmo. Muito linda, né? Essa imagem. Ela passa serenidade, né? Isso também. Muito legal. A letra B, na verdade, alguém colocou cores.
E é Na mesmo. verdade, acho que a maioria colocou cores. A gente poderia falar que é um quadro aí abstrato, né? Um desenho abstrato. Eu olhei, quando eu bati o olho, eu pensei em prisma. Prisma de várias cores, várias assim, cores, sabe? Isso. Então, é uma coisa aí abstrata mesmo. Então, vai depender, assim, acho que até do seu estado de espírito, o que você vai enxergar nisso? Porque bem quantas pontuada. vezes a gente vai... Não que não tenha, lógico que quem produziu tinha uma intenção, mas nem todo mundo... Às vezes a gente chega mais ou menos próximo à intenção da pessoa, certo? Mas é um desenho abstrato aí. A letra C, lógico, o primeiro momento que a gente olha ali o pente e a tesoura, a gente vai pensar no quê? Na cabeleleila Leila. Olha, ainda colocaram o meme inteiro. Cabeleleila Leila, cabelos, unhas, hidratação em unhas. Eu tô rindo muito, gente. Nós vamos pensar, nós vamos lembrar direto da cabeleleila Leila, mas a gente também vai pensar numa barbearia. Né? Poderia ser um símbolo indicando... Tá difícil achar uma barbearia. Ai, achei. Ana Júlia colocou barbeiro. Isso, poderia estar aí expressando que era indicativo de uma barbearia. É verdade. E a última, que é a letra D, silêncio, estamos gravando, isso significa o quê? Quando você vê essa plaquinha, isso para nós é o nosso contexto agora, né? Verdade. Por isso eu não coloquei silêncio, atenção, né? A aula, que é o que a gente costuma falar, silêncio, estamos gravando. Porque às vezes também a gente acaba falando um pouco mais alto aqui e leva também umas broncas, né? Vários alunos colocaram É um contexto novo para Vários alunos colocaram esse sentido, gravação. Isso, então entenderam direitinho. Então, olha só, são coisas diferentes, textos diferentes, mas para todos eles vocês construíram um significado, construíram um sentido, vocês conseguiram para todos. Então, próxima tela para mim. Passa para mim? É só colocar na... Ó, já está lá. Já está para eles? Já. Então vamos lá. Ó, texto, o que é texto? É a unidade de sentido resultante de uma ocorrência comunicativa. Os textos podem ser construídos por linguagens verbal, não verbal e ou linguagem mista multimodal. Então, o que a gente percebeu? Que tudo ali era texto. Né? Não importava se tinha ali no último 2 frases, é um texto, não importava se era uma fotografia, se era um quadro ou se era só lá um símbolo, vamos colocar a tesoura e o pente. Tudo ali era texto, tudo ali é texto, tudo significou, tudo comunicou, certo? Próximo slide agora. Olha só, quero que vocês observem bem o que a gente tem aí. E aí vocês vão, em 1 minutinho, prestem bastante atenção, em 1 minutinho vocês vão colocar uma palavrinha só, já vai dar para a gente entender. Mas atentos à imagem, certo? Então, descreva essa imagem. Vamos lá, 1 minuto para vocês no chat. E aí, Mônica? Nossa, o que tem de resposta? Estou aqui muito... O que eles descreveram dessa muito última instigada imagem? Com essa imagem, porque vários não iam colocar o meu super-herói favorito, Andréia, Homem-Aranha. Já lembraram do super-herói? William. Sim, eu na hora que bati o olho também pensei em Homem-Aranha, gente. Vários descreveram Homem-Aranha. Mas, não é? A imagem em si não traz o super-herói. A gente tem aqui a Isadora falando teia de aranha, terror. A Stephanie falou aranha, credo, eu não gosto. O Matheus colocou assim, escuridão, trevas ou algo menos profundo como Halloween. Vejam onde eles foram. Onde eles foram parar. Mas dezenas de alunos, não é que a gente tem aqui mais de 20 mil alunos online, professora. Dezenas colocaram teia de aranha. Teia de aranha. Sim. Isso aí. Todas as outras coisas que vocês colocaram, lógico, a teia de aranha fez com que vocês fossem remetidos a esses outros lugares, sem problema nenhum. Mas, de fato, o que a gente tem aí, de mais, assim, chamativo, né, é uma teia de aranha. E se vocês prestarem atenção, olha, parece que ela foi desenhada, né? Não verdade, parece que tá isso é da realista. natureza, né? Parece que alguém foi lá e juntou cada fiozinho ali, ó. A Michele pontuou um negócio tão interessante que agora que eu vi, acho que pelo fundo que tem, ela colocou assim, teia de aranha e queimadas. Professora, fala meu nome, por favor. Fala o nome da Michele. Michele. Boa, Michele. Porque acho que ela pensou que no fundo fosse ali fumaça, queimada. Porque a imagem tá... Ela não fugiu, ela né? tentou descrever bem. Legal, Michele?
Então, prestem atenção. Essa teia de aranha, e aliás, quando vocês têm aí uma forma de brincar, né, de super-herói, ou que tem uma teia, qual é o que é? Você vai ficar preso ali naquela teia, né? É um jeito de capturar os inimigos. Isso, aquele emaranhado vai te segurar, você vai ficar preso. Mas você precisa prestar atenção que isso aí tem uma trama, né? Ó, tá tudo certinho, tudo entrelaçado. A gente percebe mais no meio, volta um pouquinho no meio, ó, parece que tem assim uns buracos, né? Uns 2 buracos, um espaço assim um pouquinho maior em relação aos outros, mas isso é da natureza e isso pode ter, no momento que estendeu, arrebentou um pouquinho ali. Pode ter sido isso. Aliás, André, né? A gente não fez a descrição da imagem bem detalhadamente, né? A gente tem ali uma teia de aranha muito bem desenhada num tronco de árvore. Num tronco. E o galho está seco. Sim. Não tem animal nenhum, não tem aranha nenhuma, tudo bem? Tá. A gente contemplar a acessibilidade. Isso, vamos lá. Então, olha, vocês descobriram, vocês perceberam tudo isso, né? Que tem uma teia de aranha que tem aí esse entrelaçado da teia, né? Isso está bem feitinho, e isso feito, assim, pela natureza. Esse entrelaçado cria uma unidade. Isso. Certo? A gente consegue perceber direitinho que tem uma unidade. Tudo juntinho, uma coisa só. Então, vamos lá. Próximo slide. E agora, vocês vão descrever essa imagem agora para mim. O que a gente enxerga aí? O que tem de diferente dessa em relação a outra? Ou, de repente, o que você enxergou de igual? O que é comum nessa imagem e na anterior? Vamos lá, mais 1 minutinho para vocês descreverem essa próxima imagem. E aí? Bora! Olha só, a gente estava aqui, nesses segundinhos aqui conversando, porque vários alunos colocaram linha chilena. E o que é linha chilena? O que é, professora? Olha, eu vou falar assim, do meu conhecimento, pelo amor de Deus, não sei empinar pipa, mas eu acho que é aquela linha ligada aí às pipas, né? Isso. Eu acho que é uma linha poderosa no sentido de cortar, como vocês falam, a pipa do outro. Né, quando está no ar, eu não sei se é isso mesmo. Acho que é. Sim, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam aí no chat, vocês que empinam pipa. Vocês vão saber melhor do que eu. Ó, olha só, agora vamos lá. A Esther estava lá, descreva, a Esther foi e descreveu. Esther Silva, são linhas, o que, aos nossos olhos, é semelhante à teia de aranha. Sim, muito que bem. bonita. Olha, isso aí. Olha, a Julia Helena falou linha de costura colorida. Vários pontuaram linha de costura. Letícia também descreveu. Legal, aqui ó. São linhas de tecido que embaixo delas possuem um tecido para ser costurado. Tá, pode ser. Muito legal, não é? Olha, linhas de costura, o que mais predomina aqui, a Kelly Cristina no finalzinho colocou linha de costura ou roupas, ou até mesmo uma teia de aranha feita com a linha. Na verdade, vários tentaram linkar a imagem anterior com essa. Tá certo, é isso aí. Era isso que eu queria mesmo, que vocês tivessem feito uma relação da primeira imagem com essa agora. E aí, prestem atenção, a gente consegue, eu coloquei esse tecido que parece... Eu achava que fosse uma juta, mas aqui ele está mais claro. Eu acho que é uma juta isso, não sei. Porque a gente consegue ver a trama direitinho. Então, a gente vê, ó, linha por linha, entrelaçadinha, para formar de novo esse todo. Vamos descrever a imagem, André? A gente tem uma trama bege ao fundo, não é? Isso, que eu acho que seja juta, ou então um tecido mais grosso. Muito aproximado, talvez dê, mas acho que não é juta, não. A juta acho que é um pouquinho mais separada, né? Aí temos 4 rolos de linha, um verde, um azul, um bege e um lilás. Isso, exatamente. Olha só. É bom a professora fazer isso, porque a gente esquece da acessibilidade. Desculpa, valeu. Quem tem deficiência visual. Mônica, isso aí. Ó, o Marcos Vinícius colocou que sim, é linha de pipa. É linha de pipa. Me nota, professora, Marcos Vinícius. Então, Marcos, obrigada, hein? Já me ajudou hoje. Ó, isso aí. Então, vamos lá. Por que eu coloquei essa associando a anterior? Porque da mesma forma que nós percebemos que o entrelaçar das linhas forma um todo aí de tecido, certo? E eu tenho um tecido aí que é um bege, mas eu poderia ter um tecido feito com um pouquinho do bege, um pouquinho do verde, um pouquinho do lilás, um pouquinho do azul, né? E aquela cor que me agradasse mais, eu poderia ter sobreposto a todas as outras, certo? Certo, verdade. Tá? Mas aqui não, eu peguei o beijinho para ter as cores em cima mesmo para vocês entenderem. De qualquer forma, olha só,
Estão bem entrelaçadinhas as linhas no tecido. A trama tá bem certinha, ó. Tá? A gente não percebe nenhum furinho ali. Verdade. Né? Tá bem entrelaçadinho. Tudo entrelaçado. E olha só, nós temos 4 cores aí. Ok? Depois eu vou voltar nessa imagem para vocês. Vamos para a próxima imagem agora. Mais um minutinho para vocês escreverem. Vamos lá. O que vocês estão vendo agora nessa imagem? Pronto, Mônica, e aí? Olha, eu vou começar com Qual foi a observação? Porque é legal, né? A proposta era descreva esta imagem. Quando a gente vai descrever, já pensa em detalhes. Então, eu vou pegar uma aqui que já foi bastante detalhista. Tá. A Natália diz alguma coisa. Uma calça jeans com um tecido rasgado, como dizemos assim, só que essa calça, em algumas partes, tem umas partes mais escuras e outras mais claras. E ela fala, me nota, professora, a Natália. Obrigada, Natália. Aí, assim, a maioria foi calça jeans rasgada. Calça jeans rasgada. O interessante, calça jeans desgastadas, como disse a Maria Paula. Mas o interessante foi que ela falou em algumas partes mais escuras, outras partes mais claras. E aí lembra das cores que a professora tinha falado antes, né, Deia? Isso. Então, olha só. Vocês também fizeram uma observação ótima agora. Mas o que acontece nessa daí? Nas outras, né, na teia de aranha, a gente tinha assim, os 2 buracos que eu falei para vocês, mas é uma coisa da natureza, que eles podem ter em algum momento arrebentado, vamos dizer assim, né? Em algum momento por vento, alguma coisa, né? Ou algum bichinho que passou e pegou. O Abner falou assim, parece que está machucada a calça. Ah, a calça parece mesmo. Olha, e aí na anterior a essa, nós vimos que a trama estava bem fechadinha, né? De qualquer forma, nós conseguimos perceber na primeira o entrelaçado na teia, percebemos na segunda o entrelaçado e percebemos agora nessa terceira que também há um entrelaçado aí. No entanto, como vocês estão falando, essa está desgastada. Então, eu consigo perceber os fios arrebentados e quando o fio está arrebentado, você percebe os buracos. Né? E você vê a pele, né? Isso. Então, o que acontece? Esse último não tem toda aquela unidade que a gente vê, por exemplo, no segundo. Verdade, professora. Né? Ele não tem, ele tem buracos. A gente começa a perceber que tem buracos, tanto que a gente consegue enxergar a pele. A Brenda Flores diz assim, eu só uso jeans rasgado, acho lindo. Então, tem gente que gosta desse, parece que é um defeito, mas... Não é, e é proposital, até esse daqui é proposital. Mas eu precisava de colocar um tecido que tivesse, então, esses buracos aí para mostrar para vocês. O que significa? Será que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Próximo slide. Ó. Nessa caminhada de 2 bimestres, vimos muitos gêneros textuais como notícia, reportagem, entrevista, carta, lei, entre outros. Mas você sabe realmente o que é um gênero textual? Pode voltar para mim antes deles começarem. Então, prestem atenção. O que nós vimos até agora é que, para eu ter um texto, que é o que eu vou falar para vocês agora, eu tenho um entrelaçamento de frases, de parágrafos, de palavras, vamos juntar tudo isso. E isso forma um todo. Então, eu tenho um texto. Isso falando do texto verbal agora, né? O que tem palavras, nós estamos falando. E o que acontece? Se o meu texto não está bem entrelaçadinho, ele tem buracos. Talvez algum dia o seu professor tenha falado para você, olha, tem um buraco aí, olha, a coesão não está legal, a coerência não está legal, alguma coisa faltou, olha, você passou dessa parte da narrativa para outra, mas você não explicou por que chegou nesse ponto, né? Então, precisa prestar atenção nisso. O tecido, o texto é isso, né? É de tecere em latim, ou é de textos mesmo em latim, e que significa tecer, construir. A gente tem até a palavra têxtil, que é muito parecida com texto. Você acredita que toda vez que eu penso em texto, eu penso em têxtil? É uma coisa minha. E aí eu também faço essa alusão com os alunos, que é como se fosse uma costura, gente. Isso aqui é um texto. Então, indústria de tecido, o de tecido, locução adjetiva, indústria têxtil. É isso aí mesmo. Isso, né? Então, pensem sempre nisso, é de tecer. Quantas vezes não tem no enunciado assim, teça comentários a respeito de tal coisa, né? Significa que você precisa escrever sobre.
ok? Então, texto precisa ter unidade, ele precisa estar bem entrelaçadinho, certo? E aquelas cores que eu coloquei lá na outra imagem para vocês, elas vão representar aí, por exemplo, os tipos de texto. Daqui a pouco a gente vai chegar neles. Então, por exemplo, você sabe realmente o que é um gênero textual? Pode deixar o chat aberto um pouquinho? Pode deixar, não precisa deixar. Se você sabe, dê algum exemplo de gênero textual que você já tenha estudado. Eu já coloquei uns aqui, né? No segundo bimestre eles já trabalharam com vários, bastante. Vão colocando. Eu vou continuando a falar e vocês vão colocando aí. Por favor, abram o chat para a gente interagir com os alunos, porque às vezes a gente pode até ter dúvidas, vocês podem colocar aqui. Agora abriu. Agora abriu e as respostas vão chegar. Eles têm, olha, já falaram de crônica, poema, contos de terror. Olha, que legal. Então, por exemplo, vamos pegar um conto de terror, né? Como eles falaram, conto de terror. O que a gente tem no conto de terror? É um gênero. Mas, ora, você tem uma narrativa, uma parte que é mais narrativa do conto, ora, você tem momentos descritivos, que é o que vai te dar o pavor ali, o terror, né? Se for bem detalhado, bem descrito, aquilo vai te dando medo. Eu adoro contos de terror, André, eu adoro, gente. Olha, então, se a descrição for bem feita, claro que associada à narração, ela vai te levar ao terror. Porque tem contos de terror, eu lembro de quando eu era adolescente. Agora, eu tinha uma coleção chamada Contos da Cripta. Era uma revistinha assim grande e a gente comprava, fazia meu pai comprar. Aí a gente colecionava, ela era enorme. E aí eu lembro que eu ia e eu gostava de sentir aquele comichão na barriga. Ai, meu Deus! Muito legal. Então, olha só, mesmo sendo um texto predominantemente narrativo, você vai ter trechos que são descritivos, trechos que são argumentativos, porque vai se discutir alguma coisa, isso dentro de um gênero textual, que a gente acabou de falar aqui, um conto de terror. Mas o que são esses pedacinhos? São sequências tipológicas, né? Tem um pedacinho que descreve, tem um pedacinho que narra, tem um pedacinho que te dá ordem, por exemplo, tem um pedacinho que é mais expositivo, né? Fala a respeito de um conceito. Esses são os tipos que podem aparecer dentro de um gênero. E a gente vai falar que um gênero pertence a tal tipo, porque esse tal tipo prevalece, ele predomina, né? Mas não tem um gênero que seja somente um tipo, que abarque só um tipo. Olha só, professora, já pode seguir aí, porque já tem aluno muito esperto aqui. Vinícius colocou assim: tipologia é o macro e gênero o micro. Olha que legal. Até porque o gênero, a gente tem uma variedade infinita de gêneros e de tipo não. A gente colocou aqui 5 tipos, na verdade, mas tem até autores que colocam 7 tipos aí. Vai até 9, hein, Andréia? Vai até 9. Diverge um pouquinho, assim, de um estudioso para outro, tá? Nós elencamos 5 aqui para trabalhar com vocês. Os professores bem sabem, não é? Tem gramáticas aí que às vezes colocam 4 só, e outras 5, 6, porque vai até 9. Então, a gente aqui, a nossa equipe aqui dos anos finais, a gente pensou em elencar 5, não foi? Isso, nós colocamos 5 aqui, que é o que geralmente a gente trabalha. E os que mais aparecem também nos exames aí dos alunos de vestibulinho, pré-vestibulares, são mais focados nesses 5, então a gente vai trabalhar com 5, Sim. Né? O que precisa ficar claro é para vocês não confundirem gênero com tipo textual. Então, tipo textual são todas as partes, né, as sequências tipológicas que vão aparecendo no seu texto, tá? E aí, aqui se sobrepor vai fazer com que aquele gênero pertença àquele tipo, ok? E às vezes não há uma que se sobreponha. Os professores que estão assistindo, procurem um livro, vocês devem ter na biblioteca, que fala de produção textual, que é do Marcuski, que ele vai analisar uma carta e ele não consegue identificar, porque não há uma predominância. Né? O texto está bem divididinho. Está bem dividido. Então, vamos lá. Então, o próximo, entendendo o que são os gêneros textuais, pode colocar para eles, olha só. São estruturas textuais próprias com linguagem, contexto, finalidade e função social. Exemplos: carta, conto, crônica, fábula, poema, notícia, entrevista, reportagem, entre outros. Certo? Então, precisa ficar de olho que o gênero,
textual, ele tem função social. Isso, né? E eles bem marcaram. Todos esses que estão marcados aí, eles já colocaram no chat, sabia? Ah, que bom. Tem função social, hein? Cada gênero, então, pertence a um tipo de texto. Dentro daquilo que eu falei. Ele pertence porque esse tipo predomina, ok? Próximo. Tipologia, então, nós colocamos, acho que 5 para vocês. O narrativo, olha, apresenta informações como sequência temporal, variação de espaço e entrelaçamento de personagens, relação de causa e efeito entre fatos. O descritivo, baseado nos detalhes, na enumeração de características físicas ou psicológicas da imagem que se está construindo. O próximo, argumentativo. Para o argumentativo, a gente tem também... ou ele aparece argumentativo e expositivo separado, ou ele aparece como dissertativo, argumentativo e dissertativo expositivo, tá? Então, o argumentativo distingue-se do expositivo pela presença de uma tese. É o ponto de vista que é defendido em um texto por meio de argumentos. O expositivo, em termos gerais, preocupa-se com a transmissão de informações. É um texto informativo. A maior parte dos textos jornalísticos e didáticos são do tipo expositivo. Vocês têm muito desse texto, por exemplo, em ciências. Vou pegar o que eu lembro melhor. O que está na tela, né? É um texto também, expositivo. Exatamente, né? Em ciências vocês lidam bastante também, né? Com bastante conceito, biologia, né? Verdade. Injuntivo indica procedimentos a serem realizados, né? Os verbos no imperativo são abundantes, né? Denota ordem. Vamos lá, o próximo. E agora a gente vai fazer um exercício. Baseado nesses 5 aí, a gente tem um exercício para vocês. Vamos lá, é só para vocês, como se fossem relacionar aí as colunas, né? Então, a gente tem... Olha lá, vamos praticar. Será que você consegue saber quais gêneros textuais pertencem a cada tipo textual? Então, o conto, ele pertence a que tipo? O verbete é aquela palavrinha lá do dicionário. Carta de reivindicação, nós vimos carta de reivindicação, hein? Receita culinária e cardápio. O que é cada um deles? Vamos lá? Acho que 1 minutinho dá, hein? Sim. Está fácil. Bora tentar, vamos lá. gente. A gente 1 quer minuto. a ordem. E aí, Mônica? Bora lá, gente. Olha só. Vários colocando aqui pra gente e, assim, tá diferente, tá diferente. A sequência do Cauã Xavier foi... Não, Cauã. Fui tentar ler seu nome, mas não tá. Você colocou A1, B2, C3. Você só fez a ligação assim. Não é assim, não. Tinha que ter vindo uma ordem. Olha, a Maria Luísa colocou. 1 é C, 2 é B, 3 é D, 4 é I, 5 A. Ou seja, ela disse que o 1 é narrativo, 2 é descritivo, o 3 é argumentativo. 4 seria expositivo e o 5 ela colocou como injuntivo. Na trave, Maria Luísa. Tem mais algum? Quer mais algum, professora? Olha, aí já mudou. Bora lá, vamos ver se marcou gol. Gabriel. O mesmo Gabriel, você está participando 2 vezes. O Gabriel Des. Já li um comentário seu hoje, olha. 1, ele diz que é narrativo. 2, ele diz que é injuntivo. 3, ele diz que é descritivo. O 4, receita. A receita é argumentativo. E o 5, expositivo. Quase, olha. Tem mais algum? Olha, alguns... Será que eles estão copiando uns dos outros? Vários colocaram 5 e 4B. Eles estão fazendo um copia e cola aqui, hein, professora? Mas bora lá. O último. Vai. Natan ou Natânia? Não sei quem é, se é. Tudo bem, mas olha lá. Conto. Descritivo. Verbete é argumentativo. A carta de argumentação é expositivo. A receita culinária narrativa, e o cardápio injuntivo. Tá uma miscelânea, professora. Vai ter que voltar com essa aula de novo, professora. Vamos lá, então. Vai ter que fazer mais exercícios. Vamos para o conto. Primeiro, o conto. O que é o conto? O que o conto tem? Ele tem personagens, ele tem tempo, ele tem espaço, ele tem foco narrativo, ele tem enredo. Então, ele precisa ir para qual? Mas aí tipo? Vários marcaram. Vários deram a resposta do 1. Tem um show aqui de 1C, 1C, 1C. Tipo, esse eles lembraram na hora. Então tá, o conto é tipo narrativo, Muito certo? bem. O gênero, olha só, a primeira coluna é gênero, a segunda coluna é tipo, ok? Então o gênero conto é do tipo narrativo. O verbete, que é a palavrinha que a gente vai lá procurar no dicionário.
que ela é? Ela é expositiva. Posso falar? Posso falar? Pode. É porque lá, quando a gente abre o dicionário, a gente vê informações. Lembra que a professora falou expositiva é informação? Então, se a gente quisesse saber o significado de alguma palavra, você abre lá, o que significa prolixo? Aí eu abro lá prolixo, pessoas que falam demais, está tudo lá exposto o significado de alguma palavra. Então. É porque às vezes ele não sabe o que é verbete, Pro. Eu falei, né? Eu falei por cima assim, a palavrinha lá do dicionário, quando você procura lá, é o verbete. Tanto que você pega, se você olhar o seu dicionário, tá assim, o seu dicionário tem quantos mil verbetes, por exemplo? Olha, eu lembro que eu estava lendo com meus alunos na EJA que o dicionário Aurélia, aquele grandão oficial, mais de 430 mil verbetes. Verbetes, isso. Muitas significa palavras. O quê? Palavras, né? Verbetes. Quantas palavras tem o seu dicionário? Carta de reivindicação, por exemplo, nós já vimos. A carta de reivindicação, ela é argumentativa. Não que ela não tenha trechos, né? Sequências narrativas, sequências descritivas, mas o objetivo dela é conseguir alguma coisa. Então, toda essa descrição que você fizer uma narração, você vai ter que argumentar aquilo para você conseguir atingir o seu objetivo, que é conseguir que resolvam aí a sua reivindicação, certo? Que deem solução para você. Então, ela é argumentativa. A receita culinária. A receita culinária, você tem um procedimento para seguir, né? Se você não fizer certinho, ela não vai dar certo, né? Então, os verbos no imperativo, faça, unte a forma, coloque tal ingrediente, bata as claras em neve, ok? Então, precisa prestar atenção nisso. E o cardápio, ele é o quê? Ele é descritivo. Né? Porque descreve muitas vezes como que são feitos os pratos, que tem em cada prato, não é? Aí você já sabe o que você vai comer. Olha, vocês viram até aqui, tudo bem? Vocês perceberam? Olha, a gente tem o conto, verbete, carta, receita, cardápio, gênero. E a gente tem os tipos ao lado. A aula era para isso, ok? Para tentar com que vocês focassem o que é gênero e o que é tipo, ok? Olha, acho que agora deu. E agora a gente tem que falar da avaliação. Vocês têm uma avaliação para fazer aí da aula, ok? Toda vez agora, a gente que acaba a aula, vai aparecer um QR Code para vocês e vocês podem contar pra gente o que achou da aula que acabou de assistir, não é, André? Tem o QR Code, tem um link ali. Isso, ok? Então, a aula de hoje, gêneros e tipos textuais, ok? Hoje, beijo. Dia 4 de agosto, vocês pontuem bem lá na avaliação. E até a próxima. Obrigada, Mônica. Aliás, até quinta-feira, gente. Até, tchau. beijo. Beijos.